Estamos de volta para toda a Rede Jovem Pan. Ainda vamos falar sobre a China. O embaixador do país no Brasil, Yang Yamin, escreveu no Twitter que o povo é Deus. A publicação foi feita no domingo, dia em que o presidente Jair Bolsonaro disse que só Deus o tira do Palácio do Planalto. Na ocasião, o chefe do executivo deixava o hospital depois de passar por um tratamento de desobstrução do intestino. Aspas para o embaixador chinês. Quem é Deus? O povo é Deus. É o povo que faz história e também determina a história. Eu quero ouvi-lo, Guilherme Fiuza. A postura desse embaixador não é uma postura compatível com os bons cânones da diplomacia. Não é compatível. Ele é provocativo, ele exacerba as funções do seu cargo, ele provoca, ele desafia autoridades, ele faz esse tipo de insinuação. Nada disso é compatível com o exercício da diplomacia, que requer sobriedade, austeridade, respeito, né? Agora, não me surpreende porque ele representa um regime pirata. A China é um regime pirata, é uma ditadura inauditável, né? Não há poros, não há transparência, não há exercício de lealdade na possibilidade de aferição das suas práticas. E eu não estou contando nenhuma novidade aqui, não há porque a China não quer que haja. Ela é um regime autoritário, que se mantém, entre outros elementos, na base da força. Então, qual é o grande veneno nesse assunto? Qual é o grande problema, e é um problema cultural? São as pessoas que vivem, eu não estou falando nem de Ocidente, pode ser em qualquer parte do mundo, mas que vivem em liberdade, se beneficiam da vida em liberdade que levam, portanto, são supostamente devotas deste valor, mas paparicam um regime brutal. É aí que a porca torce o rabo. É aí que está o veneno. Você não pode tratar um parceiro desleal, ou pelo menos com a sua lealdade não aferível, como um parceiro leal. E é isso o que países, empresas, pessoas, veículos de comunicação, todos achando que vão fazer o negócio da China, né, começaram a fazer essa lavagem de reputação do regime chinês, que é um regime brutal, que é um regime ditatorial e não esconde isso, né, e tem anseios expansionistas. Então, a gente precisa não esquecer desse histórico recente, do que se passou e está se passando no mundo. O mundo vive uma pandemia de um vírus originado do território chinês. Este início de propagação de contágio foi escondido pelo regime ditatorial chinês na força, isso já está exaustivamente demonstrado, e a iniciativa de impedir que essa informação circulasse dentro da China impediu também que se detivesse esta propagação no seu início, e foi por isso que isso virou uma pandemia. É esse regime do qual estamos falando, e que agora, quer dizer, falávamos aqui de investigação de pirataria, né, de hackers contra a Microsoft, etc., tem muito mais a ser investigado, inclusive está sendo investigado. Depois também, como a Ana lembrou muito bem, que diversos pontos, hoje em dia você fala, vai chover amanhã, pum, fake news. Né? E existe aí uma tentativa de estigmatização, de banimento. Isto não é democrático, isso parece com a forma de vida do regime ditatorial chinês.
tá? A comparação não é por acaso. Mas falávamos, né? A origem do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, foi mesmo da natureza? Tentávamos discutir isso e era uma loucura. E não se esqueça, não nos esqueceremos. Louco, negacionista, racista, né? Preconceituoso contra os chineses. Pô, isso tudo é covardia. Isso tudo é deslealdade. Ninguém está falando do povo chinês, ninguém está falando da cultura chinesa milenar, nada disso. Vocês sabem, né? Pois é, mas era esse estigma, essa tentativa de estigmatização. Então, vejam vocês, não é só pirataria que está sendo, invasão de hackers que está sendo investigado, não. Está sendo investigada a origem laboratorial do novo coronavírus. Isso está sendo investigado hoje formalmente, né? E o próprio doutor Anthony Fauci, assessor de saúde da Casa Branca, que negava, que chegou a afirmar que essa hipótese era impossível, inviável, hoje admite que essa investigação faça sentido, né? Então, é nesse lugar que nós estamos. Onde havia, de que cidade veio o SARS-CoV-2? Da cidade de Wuhan, onde, por acaso, por muita coincidência, existe um laboratório, um Instituto de Virologia, compatível com manipulação do coronavírus. Isso não é uma afirmação, isso está em investigação, mas por que é tão difícil? Porque é um regime fechado, porque não tem liberdade, porque não é uma democracia. E tem um embaixador desse regime que tem que ser... Enquanto a China não resolver abrir, enquanto a China não disser, não fizer a glasnost dela, como fez a União Soviética, não tem como tratá-la como uma democracia, ela não é uma democracia. E não ser uma democracia, o que é só um detalhe estético? Não ser uma democracia significa não poder contar com a lealdade, porque não se sabe o que se passa lá. E esse embaixador no Brasil, ele age como se ele estivesse representando um regime impecável, age com arrogância, com petulância. Então, eu acho que ele precisaria rever a sua postura, a sua conduta. Não é condizente com a parceria Brasil-China, que é muito boa, e dentro do possível, dentro do que se pode ver à luz do dia, leal, né? Então, o embaixador, ele precisa parar de fazer provocações. Ele precisa fazer o trabalho dele, que é representar o país dele de forma austera e diplomática. Para quem pegou agora, eu vou repetir então o que disse o embaixador. Quem é Deus? O povo é Deus, é o povo que faz a história e determina a história. Quero ouvi-la sobre esse tema também, Cris. Isso seria muito bonito se tivesse na boca de algum líder de movimentos e tal. O papel do embaixador não é assim que se faz relações públicas com outro país, né? Relações internacionais. O papel do embaixador não é ser oposição ao governo do país que o acolheu e que o recebe como representante legítimo do seu país de origem. Esse Yang Yanming, esse embaixador chinês no Brasil, foi expulso da Argentina. Eu não acompanhei muito esse processo, mas acredito que tenha aprontado poucas e boas por lá para ser expulso de um país, e de um país que muitos brasileiros atualmente veneram, né? Esse embaixador que está aqui no Brasil atualmente representando a China, tentou ser o representante da China na Argentina e não foi aceito. Sobre a declaração específica que o povo é Deus, eu queria ouvir esse embaixador explicar o que o povo chinês é, então. Porque se o povo chinês é Deus, por que o governo ditatorial da China manda parte do povo chinês para campos de reeducação? Muito entre aspas aqui, reeducação. E quem não segue a cartilha do ditador é preso e vai para campo de concentração. Isso agora, em pleno século XXI, ano de 2021, os uigures estão sendo perseguidos por motivos religiosos e estão sendo reeducados. Mas eles são Deus? O que eles estão fazendo no campo de reeducação, então? Quero também te ouvir sobre esse tema, José Maria Trindade. Realmente o embaixador Yang Wanning é um problemão. O deputado Eduardo Bolsonaro me disse, né, que houve um momento ali, não é a primeira vez, não é a segunda, nem a terceira e nem a quarta, já várias vezes ele se mete em política, né? E entre as regras da postura de um embaixador é esta de não interferir na política interna. E o deputado Eduardo Bolsonaro me disse que levou
essa proposta adiante para expulsá-lo do Brasil, tomar a carta dele, né, de aceitação dele, e ele seria expulso do Brasil. E aí houve um consenso ali no governo de que seria uma compra de uma briga muito grande, que ele não mereceria tal atenção. Isso lá atrás ainda, quando Ernesto Araújo era ministro de Relações Exteriores. Deveria ter sido expulso, né? E como ele foi da Argentina, não aceito na Argentina. Olha só, eu tenho uma opinião, e é uma opinião própria, de que hoje o país mais poderoso do mundo se chama China. Eu converso com alguns embaixadores que me dizem, não, Zé Maria, não é assim não. Os Estados Unidos têm um poderio muito grande, poder bélico, o maior do mundo, com grandes ogivas, um poder armado muito grande. Existe um poder econômico também muito grande nos Estados Unidos, mas é que o mundo mudou. Né? E o Yuval Harari, que é um autor que eu leio e acompanho, né? Ele mostra claramente essa mudança. E aí eu penso na China, quando ele diz o seguinte, daqui para frente, ninguém luta mais por território. Não se faz guerra por nada a não ser por dados. Os dados, através da inteligência artificial, vão dominar o mundo. Os dados sabem de você muito mais até do que você próprio. Eles conhecem o que você faz, quais são os seus movimentos, até os olhos ali na rede social e onde você frequenta, eles sabem. Então, a China tem exatamente este domínio de dados. E aí, o Harari diz, para que dominar territorialmente um país, se você domina os dados, né? Então, esta é a grande questão. A China montou um poderio bélico e até institucional, através de tecnologia, muito grande que pode, sim, dominar e interferir no mundo inteiro. Esta é a realidade. As relações Brasil-China, China-Brasil são importantíssimas, são relações importantíssimas e estratégicas para os dois países. Para o Brasil, porque precisa vender. Os nossos produtos são exportados para a China, o nosso primeiro parceiro comercial. Então, daí a importância. O segundo é a Comunidade Econômica Europeia, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o Brasil precisa de exportar, mas não está ficando de joelhos nesse governo. E a China precisa do Brasil, porque é um grande mercado também e porque precisa das matérias-primas do Brasil. Daí a importância. Por que eu estou dizendo isso? É para ficar de olho nas eleições de 2022. Se a China tem armas assim, capazes de influenciar e de interferir de uma forma real em eleições, em poderes, em ideias, em comunicação, o que a China não fará para prejudicar Bolsonaro ou um candidato desta área, para ajudar o que o Xi Jinping entende ser melhor para eles, não para o Brasil, mas para eles, tendo aqui na presidência da República, para se ter uma ideia de como este é um assunto sério. Todas as atenções e foco desta notícia de interferência, que eu acho gravíssima, estão muito politicamente. Estão perseguindo ou investigando jornalistas, políticos. Gente, é a nova pirataria. É a nova pirataria. Sabe aquela história dos piratas dos mares? Agora é isso aí, são corsários. Eu conversei com o diretor de uma grande empresa e representante aqui, um diretor chinês, que me explicou como se trata da história da China. O país quebra patentes, capta informações sobre produtos novos, sobre equipamentos e tal, e chama um dirigente chinês e diz, olha, cuida dessa área. E recebe financiamento do Estado e tudo. Aí, ali se forma até uma nova cidade. Uma cidade na China é criada de uma hora para outra, com 2 milhões de habitantes. É assim. Representantes estrangeiros me dizem que lá na China são convidados para a inauguração de uma fábrica. Quando chegam lá, é uma fábrica que não tinha nada e virou fábrica e virou cidade. Aí ele me diz, e não é qualquer casinha, não, são prédios estruturados, são cidades perfeitas que surgiram de uma hora para outra, com 1 milhão, 2 milhões de habitantes, para você ter uma ideia. Então é preciso muita atenção.
É grave a invasão de dados, porque se trata do novo poder. É grave a invasão e interferência em comunicação de jornalistas e políticos, mas o roubo de informações de empresas é gravíssimo. Eu acredito na propriedade intelectual. Isso é um produto. E nós, às vezes, nos acostumamos o produto foi hackeado, vou comprar aqui, vou comprar alguma coisa pirata. Isso é roubo. O preço é muito alto, porque ninguém fala de comprar um carro roubado porque o outro real é mais caro. Ninguém faz isso. Agora, propriedade intelectual, às vezes as pessoas são mais condescendentes de comprar ou de hackear através da internet. Então, assim, eu vejo duas versões disso aí. Primeiro, a seriedade de investigar e invadir contas de jornalistas e políticos, mas não nos esqueçamos da seriedade desta pirataria, que é o roubo de propriedade intelectual, que é a invasão de empresas. As empresas investiram para chegar a essas conclusões, a esses produtos.